Fala galera, então eu tô na área para falar um pouco sobre a Moura, que cai hoje 8% com a sua prévia operacional e a gente vai entender tudo isso neste vídeo, além de entender a sua prévia, o que aconteceu nela que as coisas ficaram assim tão ruim, tentar analisar através dos gráficos para saber se há uma oportunidade ou não de entrar na Moura neste momento, tá? Mas antes de tudo isso, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro para vocês. Mas sem delongas, vamos entender o que aconteceu com a Moura, tá? Já nessa intenção, a gente já vai observar que já tivemos casos de análise que mantiveram a compra para Moura, que é o caso, né, da BBI. BTG mantém compra em ação da Moura após a queda de 8%. Tá? Então a gente vai entender um pouquinho. Aqui é o BTG e BBI da Bradesco, né, reiteraram a recomendação de compra da Moura na terça-feira após a queda de 8,4%. Tá? A reação ao pré-operacional do segundo trimestre de 2026, que mostrou contração nas vendas e nos lançamentos. Para os analistas das duas casas, o mercado exagerou na punição e a taxa da absorção dos lançamentos entre 52% e 56% sustenta a tese de que a demanda pelo segmento de condomínios segue firme. Então aqui, ó, o relatório operacional trouxe lançamentos líquidos de 1,01 bilhão de reais no segundo TRI de 26, um recuo de 47,7% em relação ao mesmo período de 2025, e de 22,6% na comparação com o primeiro trimestre. Então, uma redução significativa, principalmente na comparação do ano passado, né? Isso aí traz realmente uma preocupação para quem investe. As vendas líquidas e adesões somaram 1,02 bilhão, queda de 14,9% no ano, na comparação ano contra ano, e de 1,8% na sequência. Foram 6 projetos no trimestre, com 89% do PSV concentrado no segmento de condomínio, segundo o BBI. O BTG Pactual detalhou que a composição dos lançamentos, 3 projetos da marca Beach Class de 716 milhões, um empreendimento de alto padrão na marca Moura de 186 milhões e de 2 projetos da marca Única, voltado ao público de baixa renda de 110 milhões. Apesar do volume menor dos lançamentos, o BTG destacou que os empreendimentos foram bem recebidos pelo mercado, já vendidos em média de 56% no encerramento do trimestre. O BBI registrou uma cifra levemente inferior de aproximadamente 52%, mas ambas as casas classificaram o resultado com absorção como sólido. Então, basicamente, isso. Tem mais detalhes aqui, a gente vê que é bem complexo a notícia, né? A gente percebe aqui, ó, gostamos do que vimos durante, vamos focar então nas aspas, então, para você ter uma ideia aqui. Ó. Focamos no que vimos. Durante o segundo TRI, o resultado permanece sólidos, especialmente no segmento de condomínio, com lançamentos fortes e excelentes desempenho comercial, enquanto o segmento de baixa renda avança conforme esperado, afirmaram os analistas do BTG. O BBI, por sua vez, avaliou que os números são positivos e prevê reação favorável das ações assim que a poeira baixar. Vemos os números como sólidos, como um SOS dos lançamentos fortes e 52%, impulsionado pela unidade de condomínios. Continuamos a gostar do papel, dada a combinação de liquidez decente, tá? Momento operacional sólido e valuation atrativo de 5,2 vezes o PL de 26. Reiteramos a nossa recomendação de crescimento, né? Escreveu os analistas Bruno Prens, Pedro e Armand Lee. Um ponto novo no trimestre foi a geração de caixa livre de 28 milhões, sustentada por uma operação inédita de cessão de recebíveis relacionada à taxa de comercialização de terrenos, a chamada Torna, no montante de 153 milhões. O BTG Pactual classificou a operação como de baixo risco. A gente tem mais aspas aqui para o BTG, pelo visto eles ficam falando bastante, mas basicamente essa foi a notícia, né? Foi pelo visto que eu entendi, tivemos a queda de 8%, foi buscada informações através, né, do Bradesco e da BTG Pactual, da casa de análise deles, para saber sobre essa queda e pelo risco, né, que o mercado entendeu que essa prévia operacional pode trazer para o seu balanço. Lembrando, normalmente as prévias operacionais seguem, né, ou melhor, os balanços seguem as suas prévias operacionais, então não vai haver, entre aspas, grandes mudanças aqui. Pode ter alguma outra alteração no seu balanço, mas a tendência é que siga essa questão. Pode ser que o mercado já esteja de maneira mais com ímpeto, né? Vamos pôr assim,
com ímpeto forte, entrou, né, nesse processo de queda forte e trouxe ali a queda de 8%. O que eu quero dizer com isso que, pelo que as casas de análise falaram, uma palavra-chave aqui é esperar a poeira baixar. Que eles entendem que os números são sólidos, pelo visto, embora tenha caído significativamente na comparação anual, né, ano contra ano, mas entendem que os números são sólidos e não tem motivo, em tese, para esse desespero de uma queda de quase 9%. Tá? Pode ser que o mercado já esteja descontando uma piora no balanço que está por vir. Isso é importante, né? Porque talvez ali quando tivermos mesmo o balanço saindo, não tem uma grande movimentação porque já foi descontado esse cenário. Isso é significativo, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem essas prévias operacionais que dão esta ideia. E aí é arriscado, né? Porque se alguém estava comprado, e isso a gente vai analisar, se tinha motivos para estar ou não na Moura, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. E aqui, como vocês podem ver, está o gráfico da Moura, que é um gráfico, né, que ficou melhor, era um gráfico não tão bonito. Ela teve aqui o seu IPO no começo de 2020, tomou uma porrada, né? Quem comprou no IPO aqui sofreu, né? Perdeu de valor 78%. A partir disso melhorou, aqui subiu basicamente 210% na comparação. E aí andou de lado um período significativo, né? Com momentos ruins, ali a busca da mínima histórica, e momentos melhores, se aproximando aqui do maior, tentando se aproximar do preço do IPO aqui da Moura, né? A partir de certo ponto, que foi aqui em 2023, a Moura começou a ser melhor analisada, né, pelo visto, olhada com carinho, que foi quando ocorreu este pivôzinho aqui. A partir desse pivô aqui na casa dos 6,34, lá pelo mês de agosto, nós tivemos uma virada de chave, né, possamos pôr assim. Uma virada de chave que em tese foi confirmada a partir do rompimento dos 12,53 aqui, ó, através desse outro pivô de alta que tivemos aí sim a confirmação e saímos debaixo, né, do seu IPO, do preço de IPO, e aí conseguimos gerar, para quem estava comprado desde o IPO, conseguimos gerar alguma receita nesse sentido, né, algum lucro. Desde então, do seu rompimento aqui desse pivô, que foi um marco histórico para ela teve uma alta de 160%, né? Então a gente teve um movimento muito significativo. E a pergunta é se vale ou não vale a pena ficar dentro da Moura a partir disso. Principalmente focando aqui no curto prazo. Já que no longo prazo, a gente percebe que ela está numa movimentação de alta significativa. Então a gente tem uma movimentação de alta significativa. Tivemos pontos aqui interessantes, né? Principalmente com essa tentativa de topo que não ocorreu, ela não conseguiu romper a mínima e escorregar, e agora a gente tem uma segunda tentativa de topo aqui por parte da Moura, e aí sim ela começa a escorregar. Assim, ó, olhando pelo gráfico mensal, a gente tem uma movimentação de alta, isto é um fato bem significativo, tá? Embora aqui no médio prazo nós tenhamos um processo de congestão e após isso uma movimentação forte de alta, né? Que está tentando ser corrigida. Então a gente percebe sim essa movimentação de alta de médio prazo que tentou ser corrigida até aqui no mês de junho. A gente põe um candle aqui sinalizando a possibilidade de uma retomada da alta. Ele é acionado, né? Porque é rompida sua máxima, tá? Ele acaba sendo acionado e a partir daí as coisas não ficam muito boas, né? Lembrando, estamos no começo do mês, tá, de junho. Provavelmente essa movimentação forte de baixa foi ao dia de hoje, então temos que ter cautelas ainda para poder afirmar se iremos ou não perder essa mínima. Eu acredito que amanhã possa ser um dia para a gente dar uma analisada, tá? Para ver como é que vai ser o comportamento da Moura depois desse fato. Olhando pelo gráfico semanal, realmente temos um candle muito significativo na ponta vendedora, mas que ainda, por mais que ele seja um candle significativo, não chegou a romper essa região aqui de fundo. E até ficando aqui com assim, ó, com essa sombrinha inferior que é tímida, tá? Mas ainda ela pode tentar manter essa estrutura aqui de fundo, tá? Isso vai depender de amanhã. E lembrando, aqui estamos no gráfico semanal, então temos ainda o resto da semana
para ela tentar voltar, deixar essa sombra inferior e começar um processo de retorno. Aqui no gráfico mensal também tivemos um processo aí, uma tentativa de um topo duplo, que ele é rompido, tá? E aí as coisas ficam interessantes a partir daqui, tá? A partir dessa informação as coisas dão uma mudada de cenário. Porque a gente tem um gráfico esticado, opa, até que foi no 2 range, a gente tem um gráfico esticado aqui. E até então, tínhamos aqui, ó, esse cenário, né? Ó, nós tínhamos esse cenário, que o quê? Faz essa ideia de formação de um topo aqui, ó, em M, o rompimento da mínima desse candle aqui, ó, poderia acelerar uma queda, principalmente para essa região aqui, tá? Uma queda de 11%, mais ou menos na região dos 25, 36, né? Depois de uma alta forte que nós tivemos aqui na semana do dia 19 de janeiro, tá? O mercado ciscou, ele até tenta simular uma ideia de um pullback aqui, né? Então ele perdendo a sua mínima, ele passa a ideia do semanal que ele testa essa região, perdendo essa mínima a gente poderia ver o cenário continuando na venda, né? Um cenário vendedor. O mercado até rompe, aqui ó, ele rompe, ele se aproxima dessa região. Então pensando para quem entrou vendido aqui, ó, principalmente ele se aproxima dessa região, tem espaço, ele toca ali nessa região mais complexa aqui, né, de suporte, ele retoma, assusta a galera, vem de novo para uma tentativa de um rompimento, e aí agora sim, ele, entre aspas, dentro do padrão, ele meio que desconfigura, né, esse cenário de reversão, porque ele acaba gerando esse rompimento para cima, aqui significativo. Então nesta semana aqui ele gera um rompimento para cima, simulando a possibilidade de um fundo, tá? E aí até aqui, por mais que não faça muito sentido, ele poderia estar fazendo até um cenário de reversão que a gente vai ver no gráfico diário depois, tá? Aí ele explode nessa movimentação e aí ele traz uma expectativa compradora a partir daqui, que é o que? O rompimento da máxima desse candle aqui do semanal traz sim, por que não, a expectativa de buscarmos a máxima histórica aqui, ó. Opa, aí vamos voltar um pouquinho só. Aqui, ó, o rompimento traz sim a expectativa de buscar a máxima histórica e até então estaríamos lindos buscando a máxima histórica. O ponto é que saiu essa prévia e o jogo parece ter virado. Por isso que eu digo, ideal seria esperar amanhã até o final da semana para saber se teremos a confirmação deste rompimento para baixo. E aí, vindo abaixo dos 26,83, fechando abaixo dessa região, a gente pode estar falando numa queda, mas ele começando a recuar, né? Começando a recuar e tentando simular um fundo aqui no diário, a gente pode voltar àquela narrativa de tentar voltar para a máxima histórica. Então, considero um ponto de definição. Que nem eu falei aqui, que nem eu prometi para vocês, olha ali, ó, no gráfico semanal, tínhamos um cenário de reversão. E tá aqui ele, ó. O que é isso aqui? A tentativa, talvez não muito bonita ou não muito familiar para alguém, de um Okoi, ó. Ombro, cabeção, ombro invertido. Aqui, ó. Olha só. Aqui ele, ó. Tá vendo? Então nós tínhamos o cenário de reversão que dava para aqui, ó, através do gráfico semanal, dar uma observada nele. Mas ele tá aí, ó. Cenário de reversão. E percebe que a partir desse ponto, que no meu caso eu dou mais peso para os fechamentos, até eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Dou mais peso para os fechamentos. Tu percebe aqui, ó, que o rompimento do pivô é aqui. E a partir desse rompimento do pivô, olha só como ela explode. Basicamente, ele volta para essa região de resistência. Podem ver aqui, como vocês podem ver aqui, ó, ele sobe 4%. A partir daí, ele sobe 4% e faz uma movimentação forte, né? Então, assim, olhando pelo gráfico diário, é um ponto chato, não tem muito o que fazer, tá? O ideal é esperar. Pelo longo prazo, acho que segue o otimismo por parte dos compradores, então a gente tem um otimismo
por parte dos compradores aqui, o ideal seria aguardar mais um pouquinho para tentar tomar uma decisão mais confortável, tá? Porque essa queda aí muito forte realmente complica. A gente viu que ele fecha, né? Já com uma sombra inferior. Vamos tentar dar uma revisada para ver se tem uma oportunidade. Aqui já dá alguma sinalização de um retorno, pelo menos uns 60, né? O que seria o ideal? Tentar esperar por um fundo. Isso não acontece, tá? A gente tem uma dificuldade de movimento aqui, de tentar pegar numa região de fundo. O que pode ficar interessante para quem é mais agressivo depois de uma queda muito forte, tá? Então, entre aspas, de um desespero do mercado com essa queda de 10%, o que seria interessante? Pode ser uma compra, dependendo de como for gerado este fundo aqui nos 60 minutos, tá? Então vamos supor que gere um fundo aqui interessante, uma compra pensando em intradia, aquele famoso day trade aqui para um retorno, eu acho que pode ficar interessante, pode valer a pena, tá? Então, muito cuidado, abrir o olho, principalmente para day trade. Mas, para o longo prazo, é bom esperar para ver ainda mais um pouquinho. O médio prazo ali, que seria o gráfico semanal, não tem muito o que fazer, realmente aguardar. O diário também está fraco, mas que nem eu comentei com vocês, ele pode dar uma sinalização a partir de amanhã, ou até mesmo até o final da semana. Mas para o day trade, eu acho que pode ficar interessante uma possibilidade de um retorno. Lembrando, a gente tem um campo aberto aqui, né, no day trade, para um retorno, tá? A ideia seria a possibilidade de um retorno à média. Beleza? Então tá, galera, isso foi um pouquinho da Moura, do que aconteceu. Ela caiu 8% hoje, pelo visto decretado pela galera com um processo de pânico, mas ainda a casa de análise segue num contexto positivo, acreditando na tese do papel que ele continue subindo no longo prazo. Aqui no curto prazo a gente vê que as coisas não foram tão boas, mas sim, pelos gráficos, indica, né, para a gente que tem a possibilidade da Moura continuar subindo para o longo prazo. E lembrando, muito atento no day trade, porque a gente pode sim, por que não pensar num retorno à média. Feito, galera, vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam, né, de curtir, compartilhar e inscrever no canal para que eu continue trazendo informações do mercado financeiro para vocês. Um grande abraço a todos e fui!